Boa noite, está gravando? Uhum. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos nós aqui mais uma vez para estar trazendo um pouquinho de reflexão, né, sobre a nossa vida. A gente tem uma vida, a vida é dinâmica, e muitas vezes a gente entende que o dinamismo da vida, ele é por tarefas que a gente faz, né? Eu vou trabalhar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer a feirinha, eu vou fazer não sei o quê, vou atender, vou não sei o quê. Uma das coisas que eu mais ouço assim, mano, a vida é uma correria, sabe? E tem pouquinho tempo que eu assim, com Deus eu decidi que isso não era o movimento da minha vida. O movimento da minha vida seria o meu crescimento de conexão, o meu crescimento comigo mesmo, óbvio, quando você cresce com você cresce nas gerações, né? E aí eu venho percebendo de que tudo fica muito mais fácil, né? Tudo fica muito mais fácil. Porque, eu teve uma pessoa que eu conversei essa semana e ela disse assim para mim, eu não entendi nada, porque eu atraí essa pessoa e eu estava numa vibe bem legal, eu estava vindo bem joia, uma conexão com Deus, eu levantava e lia a Bíblia, fazia aquele negócio, que tanto você me ensinou, eu aprendi, e ela meio que voltando, né? Mas aí teve essa conversa comigo. E aí ela quis me contar mais ou menos como é que foi, pessoa que estava tudo certinho, né? Tinha pais, ainda até hoje, vivendo junto, evangélicos, né? Religiosos, não sei o quê. E aí a família tudo legal, ela falou, perfeito, perfeito. E aí ficaram um mês e pouco. Não, e assim, tudo muito perfeito, estava indo tudo muito bem. Eu perguntei quanto tempo foi tudo muito bem? Um mês e pouco. Quanto tempo a coisa começou a mudar? Com o mês seguinte, nossa, está de parabéns, porque né, tem gente que fica 10 anos, não sei quanto tempo para poder enxergar que as coisas começaram a mudar. E aí é muito interessante, porque ela me trouxe, né, a conexão dela com Deus, e ela falou assim, cara, muito legal isso, assim, ela disse assim, e aí, quando ela começou a perceber que não era bem assim, ela começou a falar com Deus. E aí ela pediu na Bíblia, né? E saiu sobre... O texto era mais ou menos que dava para ela uma ideia de que, né, continua aí, do tipo, fé, para aumentar a fé, não sei o que, caminha. E aí, hoje a gente não chamou, né? Chamou? Chamamos? Oi, amor! Boa noite! Boa noite. Boa noite, criança. Tudo bom? Tudo ótimo. Prima linda. Muito bom ver vocês, lindos. A gente sempre lembra de você, que a gente fala, eu e André. Oi, prima! Oi, prima! Oi, prima! Tô aprendendo. Carol linda, Carol gata, quietinha. Oi, ela. Tudo bem, Carol? Eu tô bem, e você? Tá bem também. Elas ficam imitando você falar. Você eu não fico. Carioca? Do Rio de Janeiro. Porque é o sotaque do carioca? São tudo apaixonados pelo sotaque carioca. Chia pra caramba, né? Chia pra caramba. Esses dias eu amo muito o sotaque do sul, gente. Eu amo muito. Amo muito o sotaque do Rio. Eu não gosto muito do sotaque do Rio, não. Fala.
Não gosto muito do sotaque do Rio, não. Quando é muito carregado, eu acho meio chato, assim, meio. Sabe uma coisa que eu acho interessante também, que já tá Ela é gravando, muito né? carregada. O que eu acho interessante é que, assim, o carioca mesmo, que é carioca, não fala tão carregado assim, que nem você disse. É o povo que vai para o Rio de Janeiro, né? Porque vai ser jornalista, vai ser... É verdade, é verdade. Aí eles falam muito forçado. Eu acho muito. É verdade, é verdade. Muito mais do que vocês falam. Muito nordestino que vai para o Rio. Então. É muita gíria, né? É muita gíria. É muito mais forçado do que o próprio carioca. É verdade que quando ele é de outro lugar, eles têm que trazer o ritmo, né? Do carioca. É verdade, não sabia disso. Então, a gente começou a falar sobre conexão e sobre a vida da gente no dia a dia, né? Sobre a dinâmica, que a dinâmica não é trabalhar, cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar de casa, isso não é dinâmica. Isso não é movimento vital. Isso é uma... Está travando? Travou um pouquinho. Uhum. Isso é a forma como a gente... Rotina. Isso rotina. É a forma, isso é a forma como a gente organizou a nossa vida, né? E é muito interessante porque, à medida que a gente vai crescendo, vai ficando mais conectado com Deus, a gente vai arrumando a nossa rotina de uma forma muito menos acelerada, né? Eu, pelo menos, nossa, eu era a louca da confecção, a Carla sabe disso. Né, Carla? Meu Deus do céu! Eu apertava o elevador, eu já queria que ele estivesse lá no 8º andar, né? Eu chegava na recepção de um lugar que eu ia ser atendida, eu brigava com todo mundo. Eu falava para eles, vocês vão ser atendidos aqui horas, tá hora, mas eu não. E eu ia lá e... A mulher uma vez falou assim para mim, eu falei, quanto tempo que eu vou ter que estar aqui? Ela, você vai demorar uns 15 minutos. Eu falei, não vou não. Não vou não, porque eu tenho que resolver isso aqui rápido, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu fui lá na recepção, briguei com todo mundo, tinha gente até cochilando, porque eu percebi que aquele povo estava ali por muito tempo. E eu falei, não vou ficar aqui. Eu falei, olha, 15 minutos é tu que está falando, porque eu quero ser atendida. Mas o cara não está. Tá, se ele atravessar a rua, morrer atropelado, eu vou ficar aqui até quando? Não tem alguém que substitua o cara? Como assim? Eu quero ser despachada. E, eu não vou demorar isso tudo. Então, assim, aí eu brigava, aí eu fui lá na recepção, briguei, falei que o pessoal não tinha atitude, eu não sei o quê, não sei o quê. Quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui 2 horas. O que é isso? Aí voltava a falar de novo, eu fazia uma confusão danada. Então, assim, a dinâmica, por quê, né? Porque tem uma vida tão atropelada, achando que isso é a vida. Quando a gente descobre... Aí, assim, há pouco tempo, eu estava acertando isso com Deus, claro, graças a Deus, essa cidade me trouxe uma ideia de vida completamente diferente, né? Uma vida onde você pode andar devagar, onde você pode fazer as coisas, né? Não atropelada, mas uma atrás da outra, sem problema nenhum, né? E não foi só a cidade, né? Porque aqui também eu vejo as pessoas chegando no consultório e dizendo, nossa, mas ontem foi uma loucura. Então, não é só isso, né? A minha conexão com Deus foi acontecendo. E aí eu cheguei à conclusão de que isso não é movimento. Um dia eu acordei e ele falou para mim assim, a vida está no movimento. E aí eu falei assim, eu tinha que levantar rápido e trabalhar, não sei o que. Ele falou assim, aí ele repetiu, a vida está no movimento. Aí eu, me toquei, né? Porque não era isso que ele estava falando. E eu vim ruminando esse negócio, né? Que quando eu ouço alguma coisa que mexe comigo, eu fico ali processando o negócio até a coisa
a coisa, né? Então, assim, e aí, cara, quando você começa a ver o que é a vida no reino, eu não aguento esse meu cachorro, gente. Eu não dou conta, ó. Quando você processa a vida, ele já sabe que tem que ficar quieto na hora. Aí ele resolve dormir. Ele está meditando, viu, gente? Aí, quando você processa que você entrou, que você começa esse caminho no reino, né? Que você já entrou na Terra Prometida, é muito interessante a gente pensar. Um tempo atrás, eu falei, cara, a gente está no deserto, né? Lembrando, fazendo um link, né? Cara, a gente é um povo que foi chamado para o deserto. A gente está no deserto. Porque, assim, o deserto era uma loucura, né? Era uma loucura. Agora anda. Aí você arrasta todas as suas coisas, tá? Fecha a barraca, não sei o quê, e a criança, vamos lá. Agora fala. Aí todo mundo tá, né? Então, assim, o deserto, ele é uma loucura. Mas não te falta nada. E aí eu imaginei, bom, então a gente está no deserto. E hoje, né, com o andar da carruagem e tudo, a gente vai evoluindo. E hoje, eu acredito que eu já dei esse pulo, tô dentro do reino, mas não entendo nada dele. Sou estrangeira nesse reino. E eu estou na porta ainda. Estou no hallzinho, né? E aí eu entendo que a gente tem que aprender sobre o estágio em que a gente está, né? Olha o outro lá. Meu Deus. E a gente tem que aprender o estágio que a gente está. E essa semana foi muito porque várias coisas vêm me falando do mesmo assunto, que é essa coisa eu falei outro dia, que há 2 tipos de pessoas que chegam até você, e que é fácil da gente identificar. Uma vem para tirar, outra vem para multiplicar, nem é para te dar, é para multiplicar com você, né? Essa multiplicação, ela está nessa coisa assim, a gente recebe e aí passa para o outro. Essa é a multiplicação. Uhum. Quando o outro começa a dar o fruto do fruto que recebeu. Olha que interessante, né? É multiplicação, porque quando a pessoa está numa dinâmica com você e ela não tem o que dar, ela continua sem ter o que dar para o outro, ela não está no processo de multiplicação. Perceberam isso? Uhum. E ela também não está recebendo de você e também não tá, provavelmente, não está dando. Mas quando há uma troca, há o processo de multiplicação. Porque tem gente que vem para tirar, mas eles são tão desconectados que eles nem reconhecem que receberam alguma coisa, que tiraram, né? Porque, às vezes, inconscientemente, eles querem receber isso de você, mas eles não conseguem perceber porque eles não têm nem essa questão da gratidão, né? Muitas vezes. Sim, então, essa pessoa, ela vem para tirar. Por quê? Porque aí eu vou entrar no exemplo que teve essa semana, né? Da menina falou assim, eu estava numa vibe tão legal, eu não entendo por que essa pessoa apareceu na minha vida, e aí, de repente, eu sentindo mais ou menos tudo de novo e tal, eu falei para ela, olha, quando a gente não tem como você ser luz e não atrair. É você quem tem que saber. Quem está acima é você. Então, é você quem tem que saber quem você está atraindo. É você que descobre, não o outro. Aí entra nessa. O outro nem sabe. Ele vem para tirar de você, mas ele vem para tirar porque ele não tem. Entende? Ele vem para comer os frutos, porque ele não tem. Por isso ele vem para tirar, né? Mas ele chegou até você. E se você bobear, ele tira mesmo. E você fica no vácuo, como diz o outro, né? Então, eu falei para ela, não é o fato de você estar vibrando numa coisa bacana, no processo legal, tudo acontecendo, não sei o quê, que você não vai atrair pessoas para tirar. Porque é impossível isso não acontecer.
Eu me lembrei de um. A Carlinha conheceu o Eduardo, né? Ele falou assim para mim um dia, Rose, é muito difícil ser rico. Miserável. Uhum. Rose, eu acho que é mais fácil ser pobre do que ser rico. Aí eu falei assim, por que você acha isso? Uhum. Ele falou, dá muito trabalho. Ele falou, olha, aí ele estava falando de mim, né? Pessoa igual a você é muito difícil. Quando, por exemplo, lá em casa são três homens. E a gente, para a gente arrumar uma namorada, para a gente ter alguém, cara, a gente tem que ficar de olho. Se a pessoa está querendo a gente, está querendo o nosso dinheiro. E aí eu fiquei assim, olhando para ele, eu falei, nossa, mas olha só, Edu, não é só isso, não. Não é só a questão do dinheiro. E eu não sabia dessa coisa que a pessoa vem para tirar. Eu falei, olha, a questão também, por exemplo, isso acontece com todo mundo, eu falei para ele. Porque, quando, por exemplo, eu sempre tive um alto astral, né? A gente, né? Sempre tivemos bom astral, sempre a gente estava rindo, estava brincando, não sei o que, né? Gostoso de estar junto e tal. Tem gente que se aproxima de você só por causa disso. É um infeliz, é um baixo astral, mas ele fica pertinho e aí te suga. Então, aí eu falei para ele, cara, não é só o dinheiro. A gente, eu quantas vezes eu percebo que alguém veio para o meu lado e não veio para o meu lado por mim, mas por aquilo que eu causo na vida dele. Então, a gente precisa, todos nós precisamos identificar, porque, afinal de contas, quem está de olho aberto é a gente, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. A gente tem, só se aproxima da gente, pessoas, e assim, elas vão até tentar, mas elas só vão conseguir, vão encontrar espaço se você não estiver prestando atenção e não estiver se preservando. Porque não tem chance da pessoa te fazer nada que você não deixe espaço, que você não deixe a porta aberta. Se você não der a energia que está pedindo. Se você não der a abertura mesmo. Cortou a energia, cortou o processo. Pois é. Não é que elas não vão tentar e nem vão se aproximar. O mundo está cheio de pessoas. Sim. Mas elas vão entrar na sua vida e tirar alguma coisa só que você permitir. Entendeu? Só aquilo que você... tipo assim, se tiver abundante, mas vai ter que, uma hora você vai ter que, dar uma cortada, porque senão você acaba sendo... Eu tenho uma amiga, né? Eu estou aprendendo, eu aprendi muito a me preservar. Eu tenho uma amiga que ela é bem negativa, sabe? Aí tá sempre reclamando da vida. Eu fui bem sincera com ela. Eu falei, olha, eu hoje não tenho a mínima necessidade de ser boazinha, sabe? Tipo assim, a Carla é boazinha, sabe? Não quero ter, não preciso disso. Eu acho que... Eu falei para ela uma coisa que eu realmente faço. Se você me procurar para solução, pode me procurar que eu vou com você. Para solução, você pode contar comigo, qualquer coisa. Só não me usa para reclamar. Porque eu não tô afim. Eu não tô afim de ficar ouvindo, sabe? Eu não te procuro para ficar reclamando e todo mundo tem problemas. Entendeu? Aí, assim, eu cheguei num limite de falar assim, sabe? E já apareceu umas 2 ou 3 vezes ela tentando fazer a mesma coisa, mas só que eu me mantive firme. E aí acabou que, tipo, continua a amizade, continua, mas não para isso, entendeu? Não para isso, é para somar, sabe? É para multiplicar, é para doar, é para né, trocar, na verdade. Não para ficar, tipo, sendo conivente, assim, você ajuda, sabe? Eu não tenho identificação. Já tive. Sim, eu já tive, né?
Não existe ninguém coitado, né? E hoje eu não vejo ninguém coitado. Eu não sou coitada, Sim. né? Então, se eu não sou coitada, também não existe. As pessoas não são coitadas, elas são fortes. Elas têm dentro dela Deus, né? Então, elas podem transformar qualquer situação. Eu posso transformar qualquer situação. Então, já não olho mais o meu semelhante como eu não tenho o mínimo de pena. No máximo, eu vou ter uma empatia e uma solidariedade, tudo momentânea, não para sempre. A pessoa tem que sair dali. Uma compaixão, né? É uma compaixão. Se a pessoa quiser, ela vai sair. Mas ela é individual, é uma decisão de cada um. Se a pessoa não quiser e ela começar a arrumar um monte de gente boazinha, entre aspas, que na verdade ela está com dó de si mesma, para ajudar ela a se manter naquela vibração, eu atraía muita gente assim. Por quê? Porque no fundo eu também tinha pena de mim. Isso é uma identificação, entendeu? Aí eu comecei a entender que nem eu sou digna de pena e nem ninguém. Nós somos autorresponsáveis, né? Sim. Aí começou assim, quando vem alguém assim que tá nessa vibe, eu já identifico. Aí eu falo, Sim. não. Sim. A última que aprontou, que entrou e aprontou, foi aquela moça. Que você trouxe ela. Aquela moça que eu trouxe. Eu era tão boazinha. Aí tinha aquela vibração da boazinha, que eu ia lá na casa dela, fazer visita para ela estava tão precisando de ajuda, aquela coisa, sabe? E ela não estava nada, ela estava querendo estar naquela vibração. Ela queria mais alguém, entendeu? Para poder ajudar ela a se manter naquele lugar. E aí eu comecei, aí quando eu levei uma lambada bem grande, acordei e vi que... Por que isso acontece? Porque tem uma abertura. Existia uma abertura, né? Tinha um olhar, uma falsa ideia do que é. Uma identificação até, né? Uma parte identificação. Identificado com isso. Graças a Deus, hoje em dia, o negócio, quando quer vir, eu já identifico. Renato? Eu só ia fazer um comentário, porque a gente, como eu falo, a gente se atrai aquilo que semelhante. Pode, né? Só que quando você está num outro nível, quando você chega a um certo nível, você vai atrair também as pessoas desse mesmo nível. Só que se você pode pensar, você só não vai só atrair essas pessoas desse mesmo nível. Mas isso vai te servir como teste para saber se você... Exercício. Isso aí. Para ver se você vai voltar para aquilo ali, porque o papel seu hoje é de ser trampolim para essa pessoa que está num baixo nível chegar num nível maior. Seria ser bênção para ela. Agora, nunca você sair da sua vibração, da sua frequência para descer a sua frequência. Você vai servir para ela como um trampolim. Agora, se ela não quiser subir, aí é o que eu falo. Fica com aquilo que é seu, eu fico com aquilo que é meu, libero de você e pronto. Entendeu? Gratidão. Com gratidão e honra. Então, porque, na verdade, quando geralmente, se a pessoa fica muito tempo ali, é porque ela realmente não está querendo sair. E quando você chega e fala para essa pessoa e dá o caminho para ela, porque na maioria das vezes as pessoas estão ali, eles não sabem nem o caminho. Quando você tem essa frequência, você já fez ali o caminho para ela. Ó, não fala assim, não, se você quiser, vamos resolver o problema. Você já deu o caminho para ela. Não adianta você ficar reclamando de mimimi, que isso não vai te levar a nada. Se você quiser, eu vou junto contigo, a gente vai caminhar junto. E eu vou te levar a fazer subir a tua frequência. Agora, se você não quer, tchau e benção. Tchau e benção. Porque você não vai voltar e não vai querer voltar nesse nível.
E aí que está a tua maturidade para saber se realmente você chegou nesse nível ou não. E aí você vai perceber que poxa, cara, eu ainda tenho que melhorar. Então, é sempre um aprendizado. É sempre um aprendizado, né? Que você vai enxergando em qual posicionamento que você está. E sempre tem aquele que viveu no Santos dos Santos, não quer voltar a viver coisas que eram do mundo, né? Que eram do passado, que faziam sofrer, essas coisas todas. Mas isso serve sempre de aprendizado. E isso é uma oportunidade que o mundo está te dando, de você mostrar isso a outras pessoas, você ensinar isso às outras pessoas. Que é viver nessa nova identidade, né? E a melhor forma da gente ajudar quem quer realmente ser ajudado é sendo, né? Se não adianta você falar, faz assim, faz assado, né? Quando a pessoa realmente quer, o que ela você vai, você assim, ó. Eu quero, poxa, é uma outra postura, né? Eu quero sair dessa de outra forma, assim. É diferente, né? Mas, assim, é diferente, eu estou falando daquele outro nível que a pessoa está bem acomodada e tem vantagem de estar ali. Se sente bem estando ali. Entendeu? É outro nível. Que todo mundo passa momentos e também a gente está crescendo, ninguém está lá em cima nem lá embaixo. Está todo mundo crescendo, aprendendo. Tem dia que você não está tão bem, é normal, né? Agora, você ter como é que fala, um status quo, você tem uma frequência ali, mesmo sabendo a verdade, né? Porque a verdade está ali. Jesus é a verdade, o caminho. E a pessoa continuar a querer ficar ali naquela vibração da reclamação, entendeu? Eu não tenho mais conexão. Não tenho mais conexão. Isso é muito natural. Então, o Renato... Não consigo ficar muito tempo ali no mesmo... Uhum. E o Renato estava falando, né, sobre essa questão que aí você encara como um exercício, e é óbvio, se é um exercício, e aí você vai saber que nível você está, né? Porque assim, é muito legal, apesar de tudo, ela estava também muito ligada. E aí, essa coisa da conexão dela com Deus, aí ela vai, né? A pessoa veio para ela, falou, pessoa essa que está meio confusa e tal, aí foi na Bíblia, a Bíblia deu para ela um versículo que parecia que ela tinha que continuar. Aí ela pegou e falou assim, ok, eu vou para a igreja. Aí ela foi para a igreja. Aí chegou na igreja, o pastor falou, gente, o mesmo texto. Mas esse negócio de continuar não estava muito claro para ela, porque o que ela já tinha visto era que não era nada do que ela pensou. E aí ela começou a meio que estar em crise, por isso que me buscou, que ela falou, tá, mas e se Deus quiser fazer algo na vida, né, do fulano, e se eu não tiver? Eu falei ok. Aí ela falou, aí ela fez uma fala assim, aí eu falei para Deus, eu estou confusa. Eu falei, então não tem. Porque a verdade não é algo que você confunde. Se essas coisas te deixou confusa, não está batendo, então não é. Porque toda a minha caminhada, eu já passei por isso. Aí de lá no versículo bíblico, e aí aquele pedacinho, e depois chegar lá na igreja, confirmar, e dizer, estou aqui, totalmente diferente daquilo que eu imaginava. E graças a Deus, porque eu gosto muito mais disso aqui do que eu teria se... você não experimentou, nem precisava também, né? Mas então, assim, olha que interessante. Ela falou assim, então o que é isso? Eu falei, a energia. Esse é o desejo de você que essa história seja do jeito que você idealizou. Então, está vindo as respostas para que você
ande nesse Se caminho do desejo. Para que você se mantenha nesse desejo, nesse caminho. Isso, se mantenha nesse desejo. Eu falei, olha como a gente é poderoso, tem nada a ver com Deus. Eu já caí. Era Era a favor. a favor do que ela queria. Qual era a conclusão? A confusão é que o cara já estava fazendo muito mal. Não, as respostas que ela recebeu. E confundiu ela. Confundiu porque ela estava vendo que aquilo estava fazendo mal para ela. O que era a resposta? E a resposta era para ela continuar. Continuar o quê? Continuar com a relação. Mas E é não era o continuar que ela com queria. a relação com... Não, com a Mas pessoa. Não era o que ela queria. Não sei como ela recebeu, não sei exatamente o versículo, mas quando você falou continue, Tipo eu isso. pensei em continue com ele, não com a pessoa. Não, mas era com a pessoa. Era com a pessoa. Tudo, ela até leu para mim. Entendi. E depois ela disse, quando chegou na igreja, aí o pastor falando, olha, você pensa que não tem jeito? Tem jeito. Foi, opa. Né? Que porra é essa? Aí ela ficou confusa. Ainda mandou segurar na mão e falar, tipo, eu não vou desistir de você. Alguma coisa assim, sabe? E eu falei, oi, tá, e como é isso para você? Aí eu fiquei confusa. Eu falei, então não é, filha. Não era o que ela queria. E tudo isso em um mês e meio. Hã? Tudo isso em Não, um mês não. e meio. Aconteceu já um mês e meio de tudo, muito bem, obrigada. Mas, de repente, começou o negócio a acontecer assim. O que eu quero trazer aqui é, você vai achar sempre aquilo que você o deseja no seu coração, porque isso é um poder que a gente tem. Então, a gente vai ver respostas. Gente, isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu muito comigo também. Sim, Sim. porque nós somos poderosos. Eu falei para ela, você viu quanto a gente é poderoso? Aí lembrei, né, de algumas coisas que também lá no início, assim, ela fez e deu certo. Eu falei, você estava testando a sua mente, testando aquilo que você decidiu que ia acontecer. Então, assim, inconscientemente, você está meio que decidida que vai consertar esse negócio, o negócio vai virar coisa boa. Entendeu? Por que não recebe quando a coisa virar boa? Por que você tem que passar por uma encrenca, por não sei o quê, sabe? Sofrer para poder... É diferente da gente, tipo, né, você vai, por exemplo, eu tenho um trabalho. Eu tenho que fazer as coisas do meu trabalho, né? Às vezes eu vou fazer coisas que eu não estou afim, mas eu preciso passar por aquilo ali. É diferente de você pegar uma pessoa que está com a vida totalmente bagunçada, e aí você estava bem, e aí você pega essa pessoa, traz para a tua vida e você descobre que não era nada aquilo que você imaginava, e aí a tua vida começa a ficar um turbilhão, aí você vai para a Bíblia diz, olha, te deu um texto, né, de que não desiste desse negócio, não, fulaninho passou por isso e isso, aí você vai na igreja, fala a mesma coisa, nossa, que poder. Eu aprendi muito, sabe o que eu aprendi? Para que realmente isso seja, para que o seu ideal passe a ser real. Ô, Rose, eu já aconteceu muito assim comigo, tipo, eu quero uma resposta rápida, né? Uhum. E aí, na verdade, você quer ouvir aquela resposta que está no seu coração, né? Até porque também você tem muito a ver quando você ainda está muito carente. Sim, então, você... E era tão carência que eu falei assim, ok, vamos fazer o critério. Mas eu já fiz o critério, vamos fazer de novo, você não é mais a mesma pessoa. Primeira fala que fez, eu preciso do parceiro assim, você precisa? Você está vibrando na falta. Uhum. Você está vendo? E quem está em falta tem sede de achar. Olha só o que está acontecendo. Por isso que a gente encontrou e tá, então pega lá o martelo, vou dar umas marteladas aqui, outra aqui, para ver se fica no meu molde. Porque eu estou em falta, eu estou precisando, então não vou deixar escapar. Vai que não tem outro. Ô, Rose, e também tem uma questão assim, ó, com a maturidade, né? Com experiências e maturidade, eu comecei a perceber que para você ter uma resposta de Deus,
hoje em dia não é mais assim que eu tenho certeza da vontade de Deus. Não é mais com essa urgência, aí eu preciso que tenha que falar comigo dessa forma, aí você abre a Bíblia, isso é meio que um desespero, né? É um ato de desespero. Aos poucos você começa a reconhecer mais a voz de Deus. Aos poucos você começa a ter essa maturidade de deixar que ele responda da forma que ele quer, na hora que ele quer, conforme. E assim, existe uma resposta imediata? Sim, existe, se você estiver bem aberta. Só que é no seu coração, né? Existe também uma certeza, uma paz. Quando você também. Interessante, o conflito acontecia a razão dela com o coração. Ela não sentia bom, mas a razão dizia: mas também você precisa ter mais paciência, né? Vai que ele conserta. Olha, Deus pode consertar, não sei o quê. Então, a gente fica nesse conflito, né? Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus e a maturidade, que você falou, a gente começa a ser. E quando você você vai trazer alguém que seja também. É fácil? De jeito nenhum, gente. Nem pense que o relacionamento é fácil. Nem pense nisso. Por que não é? Porque o que é o relacionamento? O relacionamento é a junção de dois eus que vai constituir a consciência do nós. Vai parir a terceira pessoa, que é o nós. Você precisa ter os seus 50%, os eu separados, cada um tem 100%, né? Eu solteira tenho 100%, ele solteiro tem 100%. Quando a gente vai e se junta, a gente precisa começar um processo de construção da consciência do nós, da consciência. Aí, você manda para o nós, para a terceira pessoa, você vai mandando as porcentagens, aos pouquinhos, você vai mandando até que chegue 50%. E aí, ele também manda, só o nós na relação tem 100%. E você fica com 50% para você, porque se você parar de existir, como muitos relacionamentos aí, o nós não existe, porque aí danou-se tudo, né? Vai ficar... só um vai dar. Então, um vai carregar o morto. Vai ter um morto nessa história, vai ter que carregar esse morto e o nós nunca vai conseguir existir. Então, quando você doa os 50%, você fica com 50%. Esse processo da construção da consciência do nós não é um processo fácil. Não é. A gente tem que se reinventar. A gente tem que olhar para o sujeito, e por isso que eu falo, estabeleça os critérios. Porque tudo aquilo que não for critério, você vai precisar administrar. Hoje eu fui no Paraguai só por causa dele, né? Acordar mais cedo, não sei o quê. Que eu quis ir. Não foi por causa dele, foi porque eu quis ir por ele. Senão já ia ter cobrança, né, amor? E aí eu falei, ainda fiquei em dúvida, não sei o que. Não, eu não vou, senão ele vai viajar sozinho. Aí eu quis fazer, eu quis dar São isso. quantas horas para o Paraguai? 1h30. É só? 1h45. Só? É pertinho. Gente, é do lado do Paraguai. Você mandava atravessar a ponte. Você demora mais em atravessar a ponte do que você chegar lá. Então, assim, aí isso tudo foi assim, ruminando na minha cabeça e tal. E aí, quando a gente ia... E aí eu fui mais... ele fazendo as coisas dele e eu junto com ele. E aí, toda vez que ele saía de um lugar, não sei o quê, ele pegava... Ou ele colocava a mão para trás, para eu pegar, ou ele agarrava na minha mão e saía. Arrastando. Aí eu comecei a achar engraçado isso, né? Porque ele não largava da minha mão, realmente vinha para não me perder, né, lá e tal. Ou eu acompanhar ele.
Mas aí eu via esse movimento dele, e o Márcio não era assim. Ele saía assim, na frente, e eu que tinha que falar para ele, cara, eu vou me perder aqui, eu não sei o quê, eu tinha que estar... E aí ele começou, cara, e hoje foi muito engraçado, porque hoje eu vi nitidamente o quanto ele está diferente, o quanto ele está assim, né? De fazer questão, me pegar pelo braço e vem, e aí ele saía da loja, fazia assim, sabe? Aí eu catava ali, e eu comecei a agradecer. Senhor, eu sou grata. Como é bom a gente ter alguém com a gente. Né? Coisa, não é. Tudo é mil maravilha, não, de vez em quando a gente quebra o pau, mas é muito menos do que estar bem. A gente passa mais tempo bem do que quebrando o pau. E quando quebra o pau, tem um objetivo, tem uma razão e tem um propósito. E aí a gente vai resolver esse propósito. Às vezes demora um pouco para conversar, né? Mas aquilo fica ali. E aí depois a gente traz na pauta. Outro dia ele falou, eu falei, amor, eu tenho uma coisa para falar para você, mas eu não sei nem como começar. Aí ele ficou uns 10 minutos parado, assim, quieto. Aí pensei até que ele nem tinha ouvido. Falei, será que ele já dormiu? Aí ele, começa pelo como. Igual o Pablo Marçal, começa pelo como. Aí eu comecei a rir, aí a gente se abraçou e tal, e dormimos. E eu fiquei, né? Eu falei, cara, é verdade mesmo, começa pelo como, né? Porque até na relação, ora, se eu estou querendo falar e não sei como que eu falo isso, então eu estou com dúvida, então eu preciso começar, né? Como que a gente faz, se a gente não sei o quê? E eu comecei a tentar elaborar alguma coisa para né, trazer para ele. Mas, assim, então, isso, tudo que a gente faz tem que haver um propósito. O propósito de quê? Da construção da consciência do nós. Então, quando eu falei, né? Quando eu falei dos critérios, eu falei, olha, o critério é para saber que você tem, pelo menos 3, né? Você tem que ter um tripé. Foi o Renato que falou que se tiver 2, fica desequilibrado, por isso que é 3? Eu acho que sim. Eu acho que foi o Renato. Aí, assim... Não, acho que não foi. Eu estava falando triângulo, porque ele tem a estrutura mais... Vai ficar equilibrado, né? Então, aí assim, os 3, né? Então, assim, quando você tem 3... que você não abre mão, você pode ter até uns 4, assim, que você não abre mão daquilo, toda vez que você tiver que administrar a diferença, né, de como ele age, como eu ajo, aí eu sempre penso nos critérios, falo, cara, ele tem o que eu quero, ele tem coisa para mim. E esses 3 critérios, eles são inegociáveis. Inegociáveis. Então, assim, a única coisa que eu não negocio são os critérios que já foi pré-estabelecido e que ele já me mostrou que tem. O resto é negociável. O resto, né? A menos que um não queira. Mas se um não quer, vai com Deus. Ninguém tem que estar forçando ninguém a nada. Né? Ai, olha por ele, porque ele está querendo ir embora. Deixa aí, minha filha. Ô, mais credo. Dá a carta de euforia para o sujeito ou para a sujeita que está querendo ir embora. Por favor, seja amável. Não é ditadura. Casamento não é ditadura. Vai na beça. Isso o Márcio está falando, vai na beça. Só nos 3 dias, no terceiro ressuscite. Entendeu? Porque a gente dá conta desse negócio. Próximo. Deixa eu ver os critérios. Então, graças a Deus, eu não grito mais. Próximo. É bom. Não, vamos nessa próxima. O Márcio falou aqui baixinho, vamos mudar o rumo dessa próxima? Quando eu converso assim também... Quando eu converso sobre essas coisas com o Emerson, eu converso essas coisas com ele também, né?
Ele também fala. Não gosto de conversar sobre. Não quero esse assunto. Eu não quero esse assunto. verdade. Deixa isso para lá. É verdade. Então, assim, uma vez o Márcio me chamou a atenção também, né? Porque, assim, toda confusãozinha, a gente que é marinheiro de primeira viagem, né? Toda encrencazinha que tinha, eu falava, então tá, então não dá certo. Então, não sei o quê. Aí, um dia ele falou assim para mim, por que você fica falando que qualquer coisa a gente separa, né? Por que toda hora você fica falando isso? Aí eu parei e falei, nossa, que horror, né? E aí eu falei, peraí, você tem que pensar nos critérios, essas coisas a gente administra, né? E aí eu falei para ele, não, então nunca mais eu vou falar, nunca mais eu falei, né, amor? Nunca mais eu vou falar isso, né? A gente vai ficar, então. Então, assim, tudo que um também fala para você, você precisa trazer isso como importante, porque ele é parte. Então, outra coisa assim, que me chocou muito foi quando a gente teve um problema sério, assim, e aí ele disse para mim assim, e eu fui falar com ele, não me lembro exatamente porque, ele falou, parece que você tá querendo tirar a minha alegria. Cara, quando ele falou isso, foi como um soco, assim, no meu estômago, sabe? E aí eu falei, nossa, não, pelo amor de Deus, eu não quero tirar sua alegria. Nem sei se você se lembra disso. Não quero tirar sua alegria. De jeito nenhum, me perdoa, não é isso que eu quero. Se eu estou fazendo isso com você, não é isso que eu quero. E aí a gente conseguiu conversar, sabe? Porque, assim, como que você vai ter alguém do seu lado que você não vai se importar, que está tirando a paz dele, a alegria dele, sabe? Como? Se o que acontece com ele é um tiro no pé. Porque se ele está infeliz, eu vou ficar infeliz. E não vou ficar infeliz só porque eu amo, não. Porque tá junto, é energia, gente. É energia. Então, a gente tem que cuidar, né? Então, esse cuidado no relacionamento, ele não é para qualquer um, nem para amador. Não é. Tem que ser muito maduro para ter esse. E aí a gente tem uma grande notícia. Quem tem um relacionamento com Deus, com Jesus como mestre, quantas vezes eu fui falar dele com Jesus, ele falou, você tá aí, você? Eu falei, Pedro, eu estou falando dele. E Jesus vinha e falava, tá aí, tu? E tu? Eu falei, difícil conversar com ele. Por quê? Porque ele traz o nosso autoconhecimento. Ele sabe quem somos. Então, uma autoridade para conversar com ele também. Tem que a maioria aguentar das pessoas não quer ouvir isso. Não quer ouvir, tem que aguentar o trampo. A Cris mesmo, né? Ela estava falando na escola dominical, ela falou, Rose, preciso falar com você por causa do Gustavinho. O Gustavinho está fazendo isso, ele não me obedece, não sei o que é jeitinho dela. Aí eu falei para ela assim, Cris, fala com Jesus sobre isso. Fala com ele que ele vai falar com você, como que você vai fazer. Quando chegou no outro domingo, ela falou assim, nossa, você não acredita. Fui falar com Jesus. Olha, levei uma boa, levei no meio da cara. Eu falei, mas como assim? Sim, eu estava lá, né? Ai, Senhor, o Gustavinho está fazendo isso, fazendo aquilo, não me obedece, não faz aquilo que eu mando. Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor, não sei o quê. Aí ele disse assim para ela, igualzinho a você, né? Ela... Ele falou, igualzinho a você, você não me obedece. Você não faz o que eu falo para você fazer. Aí ela, cara, começou a chorar e falou, Senhor, me perdoa. Então, assim, né? É a mesma coisa do fofoqueiro, que tinha uma fofoqueira lá na igreja, falou, manda lá para a Rose. E aí ela veio, adorei ela depois dela, também me amou. E aí ela vinha, gruda nela, gruda. Aí e aí ela estava junto comigo, isso aqui, e ela, menina, preciso te contar. Fulano de tal, que me deu trano de tal.
Tá, e você? Chega lá depois de tal. Que horas que a gente vai orar para ver se fulano tá? Aí um dia ela falou assim, mas pelo amor de Deus, né? Eu vou ficar orando por todo... Não é você que está vendo aí o negócio? Vamos orar por esse sujeito, vou falar com Jesus sobre ele. Ela, isso é muito cansativo. Muito chato fofocar com É você. muito chato fofocar com você. Aí eu fui explicando e assim, a mulher mudou completamente. É aquele negócio. Ela quis, né? Veio com uma energia embaixo, mas ela quis crescer, ela quis fazer a diferença. Então, assim, gente, que hora estamos ali, meu Deus do céu, 9h35. Tá, então a gente meio que já misturou isso aqui. Existe as duas pessoas que chegam até você e existe um motivo pelo qual essas pessoas chegam e se afastam de você. A gente já, basicamente, já trouxe, né? Esses dois tipos de chegar até você, a primeira pessoa vem para multiplicar. Elas são facilmente identificadas. Não vêm com mãos vazias. Elas intencionam a lidar, porque elas vêm com a intenção de lidar também. Então, assim, toda pessoa que chega para multiplicar, ela nunca vem com as suas mãos vazias. Não sei, amor, tem que ver. Você dá uma coisa para ela, diz assim, olha, então tá, então eu posso fazer isso e isso por você. Gente, é fácil de identificar. Você vai me dar isso? Então tá, então eu posso fazer isso e isso por você. Ela busca alguma coisa que ela vai trocar com você. Aqui vem para tirar, essas pessoas vêm sem nada na mão, são umas coitadinhas. Ela vem sem nada. E elas acham mesmo que ela não tem nada para te dar. E elas não vão te dar nada. Porque elas estão ali para receber. Então, essas também são fáceis de identificação. Chegam como coitadinhas. Sou tão coitadinha que você realmente, o que você estiver me dando, tá? Eu estava pensando uma coisa aqui. Esse vem para multiplicar, às vezes pode ser multiplicar algo que não seja uma energia tão boa. Não, é impossível acontecer por causa da sua energia. Não, eu digo assim, se você está numa energia que você quer multiplicar. É só falar. Tinha da Rosa. Eu estou tentando pegar um caso específico que aconteceu recentemente comigo. A pessoa parecia que tinha algo para me dar também, mas o que eu estava buscando e trocando com ela, na verdade, estava servindo a um antigo condicionamento que reforçava Nossa, tá parecendo meu rosto. a limitação de auto-amor. Então, ela estava multiplicando comigo, mas era mais ou menos a multiplicação de uma energia que era antiga, que não é mais o que eu quero viver. Não. Era o exercício. No caso, porque a multiplicação é aquele sempre que eu tenho. Mas então, mas parecia que ela tinha algo para dar. Mas é o É como se exercício. ela tivesse. Então. Mas aí é o exercício. Por quê? Quando a gente está vibrando, a gente passa a ser luz. A luz todo mundo enxerga. Então, mesmo aquele que vem, que aí chega esses dois, né? Mesmo aquele que vem para tirar, esse não vai multiplicar. Porque ele nem vai receber de você, ele não vai multiplicar o que você tem. Entendeu? Né? Então, assim... Falando multiplicar, fazer... Aumentar várias vezes. Isso é uma questão positiva, de somas. E nunca vai ser uma questão de menos. Negativo. Um sinal negativo. Então, faz sentido? Porque, por exemplo, né, aí você está comigo, você aprende, né? Aí você vai lá e passou para outra pessoa, essa outra pessoa vai passar para outra pessoa. Coisas boas. Por isso que multiplica. Né? Tudo bem. E dá uma forma muito feita. E a pessoa que vem para tirar, ela é identificada e ela vem como coitadinha, ela já vem dizendo, não tem nada para te dar. Não tem para te dar, mas tu tem para me dar, então vamos embora. E aí,
E aquele negócio, algumas vêm parecendo que tem, né? E aí você precisa ter exercitar, e você vai olhando, aquilo que eu estou aprendendo a cuidar de mim, né? Porque quem tem essa coisa cuida da gente. E tem, assim, ó, motivos pelo qual pessoas que chegam e se afastam de você. Ou seja, elas tanto vêm quanto elas vão embora, né? O motivo é a identidade, a sua identidade, a sua energia e a sua missão. São 3 coisas que, quando você está conectado com a vida, com o caminho, com a verdade, com a vida, você tem. Que é uma identidade, você sabe qual é a sua identidade. Que aí, assim, tem aquele negócio da relação, né? E aí, quando alguém começa a dizer, porque você é assim, porque você é assado, você tem que olhar para você e falar, peraí, quem eu sou? Não, mas não é quem eu sou na tua cabeça, mas, tá, uma vez eu estava numa palestra, o cara falou assim, só namoro. Primeira coisa que você pergunta o cara é o seguinte, tem amigos? Eu tenho. Quanto tempo? Né? Eu tenho uma entrevista psicossocial que eu pergunto, quantos amigos? Eu não tenho ninguém. Então, assim, né? Se você tem um, tem 2, tem um, você já está bem. Porque amigo é difícil, né? Mas você já está bem. Imagina, a pessoa às vezes tem 5. Está prontinha para evoluir. Porque ela já está no desenvolvimento. Então, assim, é a sua identidade, você sabe quem você é. E seus amigos sabem quem você é. Então, ele vai estar falando. Eu recebi uma visita da Jaque, a Jeca. Eu chamava de Jeca quando eu brigava com ela. Aí, a gente lembrou tanto disso. E aí, ela falava assim para mim, toda hora ela dizia assim para mim, Rose, porque eu te conheço, né? Rose, eu te conheço, você quer sabe? E na conversa, ela falou de mim alguma coisa. Porque eu te conheço, aí, sabe? Que legal. E eu falei, que legal. Porque o Renato me viu falando no áudio do vídeo, né? E ele falou, e ele detectou ali que eu estava falando diferente. Então, isso é você ser conhecida, né? Você tem uma identidade, a energia e a missão. Tá? A identidade está relacionada com o seu eu, quem você sabe que é. Quando você tem identidade, você tem firmeza, você tem objetividade, você... Autocontrole, controle no sentido de saber governar o negócio, de dar uma parada... Suas reações... Essa coisa, né? Porque quem me conhece sabe que eu explodo mesmo, né? Porque tem um negócio... Eu chego até a página 3, até a página 3, e aí... Mas você vai governar aquele negócio, você não vai sair, né? Antigamente eu saía, era aquele negócio. A energia indica o lugar em que você está. Gente, o lugar é o tempo em que você vive. É a frequência em que você vibra. Gente, isso aqui eu pego de madrugada. Cadê o meu? Era o meu pequenininho, eu passei para cá. Eu pego de madrugada escrevendo lá. Então, assim, a sua energia, ela vai te fazer, ela vai ter um tempo, né? Você vive num tempo. A energia é tempo, não é lugar. Então, assim, você vive num tempo de escravidão ou você vive num tempo da liberdade? Você está livre ou você está preso? Você está livre ou você está preso? Então, e aí quem que não gosta, gente? De pessoas que estejam vibrando. É aquele negócio, eu estou na luz, eu sou luz, então vai vir tudo para lá. Não é aquele negócio que, mas fica e tem identidade. Tem um livro, acho que tem um livro, né, que fala assim, porque houve uma ideia de que os opostos se atraem. Aí alguém escreveu o livro, mas os opostos se atraem, mas quem fica são os iguais. Eu não cheguei a ler esse livro, não, mas eu gostei do título.
Então, assim, provavelmente é isso que ele desenvolveu. Porque você não vai aguentar andar ao lado de alguém que não tem identidade. Por isso é que eles vão embora daqui. Se você vibra numa energia, como que esse que está vibrando aqui, não sei que ele quer crescer. Porque se ele até vir, como da garota, né? Ele que estava na mesma energia. Mas passou um mês e meio. Fala com ela, amor. Fala com ela. Venha. Assim, é um mês e meio só, gente. E aí... Sabe qual o nome? Cachorro carinho. E aí, claro, não, eu estou aqui conversando. Quer dizer, e aí essa pessoa, ela não vai dar conta, porque ela não tem a sua energia. Ninguém finge energia o tempo todo. Ninguém, né? Vai tomar banho. Então, assim, e a missão é o seu legado. Eu estava falando outro dia para a Carol, né? Eu falei, é muito interessante, porque o teu pai pode ter todos os defeitos, mas ele vai deixar um legado para vocês. Um legado de honestidade, que não anda de mãos dadas com a injustiça. Um legado de um cara que trabalha, um cara que banca a tua história, né? A tua historinha financeiramente. Ele vai deixar esse legado. Se vocês vão pegar, o que vocês vão fazer com esse legado? Eu não sei, mas ele vai deixar isso para vocês. E é tão gostoso quando a gente tem um pai que deixa esse legado, né? Porque tem outros que não é um limite. Mas esse legado, se a gente pegar esse legado e levar para a vida, você já está, já está quase a tua vida toda resolvida só nesse legadinho aí. Então, a missão é o legado que você está deixando na Terra. É o legado que você está deixando na Terra. Então, o Emerson está aqui perto de mim. De mim também. Ouvindo você falar. Está todo mundo ouvindo você falar que, de tabela. O Arthur e o Emerson. Aí o Emerson falou que é o podcast da Rose. Rosecast. Rosecast. Ela que fala. Seria legal. Que legal. Então, quem é que não gosta de alguém que tem um legado? O Márcio tem muita gente que não larga ele, cara. Não larga ele. Que anda atrás dele, trabalha com ele, vive com ele, e ele lá na missãozinha dele. Cara, as pessoas só não aprendem se elas não quiserem. Entende? Isso a gente atrai. Gente que tem missão não tem uma vida igual a vida toda. Tem gente que nasce aqui, vive aqui, morre aqui, ali, enfiado, né? Quando você vê que alguém tem uma missão, esse alguém está sempre em movimento. Esse é o missionário, né? Missionário, quando a gente fala missionário, a gente tem ideia de alguém andando, né? Alguém fazendo coisas. Então, assim, a vida... eu acordei outro dia ouvindo assim, a vida é sempre em movimento, não há vida sem movimento. Então, essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu morri assim, isso não é vida. Estou testando cada um. Isso não é vida. Então, a gente também atrai pela missão que a gente tem. Beleza? Tá, isso aqui eu coloquei. Porque a gente já falou bastante, né? Sobre tudo. Vai dar 10 horas. E alguém quer falar alguma coisa? O podcast está liberado para comentário. O Emerson. O som. Ela escuta. É Rosecast. Rosecast. Tá bom. Então, vocês perceberam que a gente falou, né? A gente falou sobre tudo isso. Não esquece, identidade, missão
e energia. Então, pode dizer que a minha situação, né, o nosso relacionamento foi tudo foi falado aqui. Cada um tem a sua identidade, cada um sabe o que é, sabe? E no início as pessoas procuram aquilo que a gente nem sabe se procurando. Aham. Então, como que isso acontece? Como que atraiu? Mas quando você vê, eu fiz critérios, fiz tudo, mas nunca pensando em alguém, Sim. né? E como que as coisas nesse... E cada vez mais a gente se conhece, mais a gente percebe que A conexão. a conexão. Uhum. Não, Você mas tem é o muito que dá um pro interessante que, assim, ó, foi muito legal ele trazer isso, porque eles realmente são um exemplo, porque a Andrea e eles pegaram e falaram, eles deram para o outro, antes de estar afim do outro, Uhum. né? Vamos dançar? Vamos dançar, né? Eles vieram com algo para oferecer. Uhum. Tanto um quanto o outro, né? E eles começaram a coisa sem ter nada, assim, né? E foi muito legal que aí eles deram a chance de se ver, se olhar, né? Já tem um tempo também que o Senhor mostrou para mim que a gente tem o direito de ter um tempo para olhar para o outro antes de se envolver com ele. A gente não precisa pegar o sujeito, vamos embora, né? Eu sempre falo, o amor foi no primeiro encontro, porque não podia. Mas a gente ficou um ano se olhando. Olha que interessante. Um ano. E a melhor forma é ser assim. Sim, é a melhor forma, porque você tem o direito. Claro, eu achava que ele ainda estava casado, e ele não pensava, né, que a gente podia ter alguma coisa. E assim, mais um ano, sabe? E foi a Cíntia que começou a bibliotar a vida dele. E, enfim, mas a gente, de alguma forma, também a gente se deu, porque ele era o sujeito que vinha aqui cuidar das coisas, né? Da parte elétrica. E assim, honesto, sempre trazendo respeitosamente tudo. Então, assim, você começa a própria energia dele, né? Que é uma energia legal. Então, você começa a ver que essas coisas, você tem o direito de olhar para isso primeiro, antes de ter alguma coisa com alguém. Então, essa é a melhor forma de construir uma relação, a consciência do nós, né? E que a gente possa... Isso só é possível quando você está com essa identidade mais definida, quando você não está tão carente, né? Porque se você estiver carente, você aceita. Você tem pressa, né? Você tem pressa como é que fala? De preencher aquele buraco, aquela falta que você tem. Aí você bota a primeira pessoa naquele lugar. Isso. A primeira que te atraiu, o primeiro bonitinho, a primeira bonitinha. Não dá tempo nem de você conhecer melhor a pessoa. E aí, só que, cara, isso você, infelizmente, a maioria das vezes só vem com a maturidade, né? Sim, depois de você pensar, depois de você ter quebrado bastante a cara. Mas isso tem a ver com essa vida em movimento. Porque quando você entende que o movimento não é as coisas que acontecem no dia a dia, sua rotina, quando você entende que o movimento é o seu crescimento, é o seu desenvolvimento pessoal, aí você tem essa chance. É quase que impossível alguém estar no nível de desenvolvimento pessoal, arrastar uma pessoa e ir para a cama. Não faz sentido. Não faz sentido, né?
Agora, quando você está achando que vida é isso, que vida é correr para ir trabalhar, correr para levantar, correr para não sei o quê, e ainda aparece, né? E aí você pega logo, corre para pegar, porque senão você vai ficar sem, né? Quando você estiver nessa dinâmica, essa dinâmica não é a dinâmica da vida. Essa dinâmica é correr atrás do próprio rabo. Você não sai, você não evolui, né? Enquanto você achar que o seu trabalho, que as suas tarefas dentro de casa, que o cuidar do filho, o cuidar do marido, não sei o quê, enquanto você achar que isso faz parte da sua vida, adoro, isso faz parte da sua vida, você vai entrar pelo cano. Agora, quando você descobrir que a vida é a evolução de dentro para fora, aí, né? Vai mudar tudo na sua vida, vai mudar o seu emprego, vai mudar a tua casa, vai mudar tudo. Você muda até de cidade. Muda até de cidade. Até de estado, né? Até de estado, sabe? Isso. Quando você pega o caminho da evolução... Cara do chocolate. A Gala está comendo, o que é Gala? Chocolate. Então é isso. Que a gente possa estar olhando para a gente e vendo se a gente tem identidade, se a gente tem uma missão e se a gente tem... E em que tempo a gente vive? O tempo da escravidão, que a energia é da escravidão ou da liberdade? Então, a gente precisa saber disso em nós, trabalhar isso em nós. Obrigado. Porque eu vivo nesses... E também saber... Eu sei a minha identidade. Isso. Eu sei, eu tenho meu propósito. Isso. Eu tenho a energia. A energia de liberdade. Vive no tempo da liberdade, né? Então tá, gente. Olha, muito obrigada. Dá um beijo aí na turma. Carlinha. Beijo. Beijo, meus amores. Eu quero fazer pipoca também. Ai, eu tô comendo pipoca e comendo chocolate. Agora nós vamos ver um filme em família. Isso! Feliz Dia dos Pais aí pro Emerson, tudo de bom. Aí, amor, ela tá falando com você. Igualmente aí, tá tudo bem. Vem cá, amor. É tímido. Amor? Tá tímido. É casado com uma carro da vida. O tímido casando com a carro da vida fica difícil. Ele vai evoluir. É igual eu com o Márcio. Mas você vê que já evoluiu. Márcio, meu Deus. A irmã dele diz assim, ele não é a mesma pessoa. Aliás, você sabia também, Rose, olha, ele não é a mesma pessoa. Eu também. A Carol também, eu falei, esse não é o meu pai. Hã? Tá bom? Tem que ter identificação, mas tem algumas coisas que são opostos e que são que se complementam. E é importante. Sim. O negócio de ser tímido. O tímido e o introvertido, eles são uma equipe muito completa. Isso. Porque um vai aprender com o outro. Isso mesmo. Então, a gente aprendeu coisa, a gente não se completa. A gente se suplementa. Entendeu? Nós estamos inteiros. E o que acontece, às vezes, eles não estão desenvolvidos, mas você está suplementando alguma deficiência, não desenvolvimento dele. A gente sempre se suplementa, a gente não se completa. Você é inteira e ele é inteiro. Ela falou feliz Dia dos Pais. Boa noite. Rosecast, só Rose que fala. Fala, ela falou feliz Dia dos Pais, fala. Feliz Dia dos Pais aí para vocês também. Parabéns!
Esperamos vocês aqui. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau. Bom fim de semana, gente. Te amo, bobosa. Te amo, tudo bobosa. Tchau, Tchau. tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada.